Um dos sistemas arteriais importantes do nosso corpo, né, é o polígono de Willis, né? Então, que é em homenagem, né, a Thomas Willis. Então, é uma vascularização cerebral, né, que tem a função, né, de estar mantendo o cérebro sempre funcionando, né? Então, tem um desenho aqui, né, de como ele funciona, tá? Então, nesse polígono aí, ele tenta fazer com que não ocorra uma esteatose, né, que é quando a artéria se estreita, né, e placa de ateroma, né, que é gordura, né, então tem medicação também que faz isso aí, né, circular muito rápido ou não circular e acaba atrapalhando essa sistema arterial, né, que a gente chama de polígono de Willis, tá? Então ele é bastante importante, tá? E é um dos que mais sofre, né, quando a gente tem AVC, isquemia e coisas do gênero, tá bom? Então é um dos locais. Por isso que é importante a gente saber sobre ele, porque é uma das áreas que a intervencionista trabalha, tá bom? A gente tem aqui os membros superiores, né? Temos a subclávia, né? Que é a mais importante, que eu falei isso para vocês na aula passada. E tem um desenho aqui mostrando, né, por onde ele passa, tá? Desde quando sai do coração até ir para os membros superiores todos, tá? Tem um desenho aqui mostrando mais ou menos como ele funciona, tá? São esse sistema que irriga de sangue os membros superiores. Já a porção abdominal, né? Nós temos tudo isso aqui que a gente estudou, né? Então ele vai passar por ali, vai sair irrigando toda essa região aí que a gente trabalhou na aula de anatomia 2, tá bom? E aqui o do membro inferior, né? Que a gente vem da aorta abdominal, né? Então ele vai ali, ó, para a ilíaca, né? Vai para a ilíaca externa direita, interna, femoral, popliteal, vai indo até chegar o dos pés, tá bom? Ele vai irrigando todo esse sistema aí que depois a gente vai trabalhar bacana. Ele tá mostrando um desenho aqui também. Artéria femoral, popliteal, a tibial, né? Então todos até chegar o pé, né, do nosso organismo, tá? E aqui tem uns slidezinhos para vocês verem depois ela linkando um com o outro, tá bom? Com respostinha, tudo bonitinho. Vamos falar agora sobre alguns exames, né? Então vamos falar sobre a angiografia por subtração digital, né? ASD, tá? Então tem as recomendações aqui, né? Então sempre tem que ter um intensificador próximo ao paciente, centralizando a área de interesse, né? Tentar posicionar a mesa para a posição mais de interesse antes de realizar a escopia, né? Ou mudar a posição, usar colimação, usar a fluoroscopia pulsada se disponível, né? Que é aquela que a gente falou na aula anterior, que ele vai tum, tum, em vez de estar toda hora ligado, né? Mantenha suas mãos fora do campo de radiação, mantenha o pé fora do pedal, a menos que tenha um motivo para fazer escopia, e mantenha a observação para a imagem obtida na escopia, tá? Então, são essas as recomendações que nós temos para que possamos fazer, né, essa angiografia com maior destreza, tá bom? Então, conceito-chave, né? A angiografia é um exame radiológico que permite visualizar a luz de um vaso sanguíneo e suas ramificações por meio de uso de contraste radiopaco intravascular. Já a fluoroscopia consiste na obtenção de imagens radiológicas em grande número e com alta resolução temporal que permitem ver o interior do paciente com o movimento que a estrutura anatômica possui. Isto é alcançado por meio de um feixe contínuo ou pulsado de raio-x, né? Então, a angiografia é quando a gente põe um contraste e a gente vai conseguir ver, né, o vaso sanguíneo. E a fluoroscopia é quando a gente vai conseguir ver, né, o interior do paciente com a movimentação da estrutura, né? Ou seja, a radiação é emitida constantemente, né, ou através de pulsos, né, de determinado tempo, como vocês viram nos exames contrastados, tá? Para se fazer uma fluoroscopia, né,
Está dizendo aí, a angiografia é um exame cuja maior parte das imagens geradas são descartadas logo após a aquisição. O que é salvo representa apenas imagens editadas do angiograma, né? Ou seja, um mapa das artérias, né? Informações vitais podem ser irremediatamente perdidas se houver falha na escolha das imagens em função dos objetivos essenciais do estudo angiográfico realizado. Então, como ele está falando aqui, a angiografia, a maioria são realizadas, né, por essa técnica, né, de subtração digital. Então, a ASD usa recursos computacionais para subtrair uma imagem sem contraste de cada imagem subsequente adquirida, exatamente na mesma posição após a injeção de contraste, né? Então, a gente chama, né, de máscara, ou piloto, né, ou de teste, né, que é o que faz o exame sem nada, sem contraste, sem movimentação, sem nada. Então, as imagens resultantes mostram somente os vasos sanguíneos opacificados. O osso e os tecidos moles não aparecem, né? Então, a maioria dos exames é realizado por contraste positivo. Então, tem aqui, né, uma imagem mais bonita de como ficam as imagens, né? Ó, abdômen inferior, olha como é que fica. Dá pra gente ver ali a renal, né? Aí a femoral. Olha aqui, ó, parte se vê só os rins e essa daqui a mão. Tá? Então as imagens ficam bastante interessantes e bonitas para a gente entender como funciona a parte da irrigação. Então, um angiograma preliminar, né, diagnóstico, era a maneira tradicional para se obter informações necessárias para uma inversão vascular. Hoje, essas informações são obtidas através de um imageamento vascular não invasivo, como ultrassom, angiografia por ressonância magnética e angiografia pós-tomografia. Tá? Então, a realização dessa angiografia de alta qualidade ainda são mandatórias, uma vez que é requerida nos seguintes contextos, né? Intervenção, né? Ou seja, quando precisa fazer algo para não acontecer o pior, né? No caso, teve um AVC, no caso, teve algum tipo de infarto ou entupimento de artéria, né? Então, uma intervenção. Quando detalhes de pequenos vasos são necessários, quando o imaginamento não invasivo falha ou não é suportado, né? Ou ainda quando o imaginamento não é invasivo, não é conclusivo, né? Ou seja, não há uma conclusão. Tá? Vamos passar para cá. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, da geografia por subtração digital. Né? Então, tem aí, ó, diagnóstico arterial do membro inferior, do membro superior, do arco aórtico, da artéria renal, da mesentérica, da carótica e tem a angioplastia e colocação de stents, né? Essa angioplastia e colocação de stents é realmente a parte da intervenção, né? E no caso, se tiver alguma artéria, né, entupida ou na qual ela, por algum motivo, né, pode ser de gordura ou teve um entupimento ou ela encolheu, então põe esses stents aí, tá? Então a gente tem aqui, voltando para cá, tem algumas técnicas de geografia por subtração, né? Então a primeira é bolus chasing, KSD, né? Que somente usada na geografia periférica, né? Então a técnica se assemelha a ASD, né, em mesa de degraus. Então as máscaras são obtidas em múltiplos níveis e a mesa então é deslocada para seguir o bolos do contraste, né? A rotacional, né, é uma variação. Então o arco cirúrgico é rodado ao redor do paciente enquanto as máscaras são adquiridas, né? Então a rotação é repetida durante a injeção do contraste. A máscara é enquadrada à imagem adquirida da mesma obliquidade e alguns novos algoritmos de reconstrução de dados permitem a imagem que a angiografia seja reformada em uma construção 3D, parecido com a tomografia computadorizada. A ASD em múltiplas posições, né, é a angiografia que é realizada em seções distintas, cada uma com sua própria injeção de contraste, né? Então, na angiografia periférica, pode fornecer melhores resultados à custa de um aumento de dose de radiação. E a ASD em mesa de degrau, né?
que é usada somente em angiografia periférica, né? Então, a mesa ou arco cirúrgico se move em uma série de degraus que se sobrepõem. 5 posições são geralmente necessárias para cobrir a aorta abdominal ao pé. Então, essas máscaras são obtidas em cada posição, né? Então, a mesa de degrau fornece melhores resultados quando o fluxo sanguíneo é o mesmo em cada um dos membros.